Criação boa, eu tive pai e mães bons, presentes. Eu fui criada na igreja presbiteriana, fui criada no colégio presbiteriano. Eu tive uma família unida, uma família que me deu amor, me deu carinho. Só que pela minha rebeldia, eu quis conhecer coisas novas. Eu não aceitava aquela segurança, aquele prendimento que meus pais estavam me segurando, que era para o meu bem, eu não aceitava aquilo. Eu queria sair, eu queria conhecer, eu queria fazer o que as pessoas do mundo faziam. Fui contra a lei de Deus e contra os mandamentos, honrar teu pai e tua mãe. Eu fui contra tudo, eu fui controvérsia. Eu desobedeci meus pais, comecei a ficar rebelde. Dava ataques de rebeldia, não queria ir na igreja, fazia aquelas coisas horríveis que a gente sabe que quando o diabo atua na vida da gente, né? Que a gente vê, igual minha mãe sempre falou para mim, que eu sempre tive um chamado missionário desde o ventre, e o diabo veio tentando contra a minha vida desde quando eu era pequenininha. Eu, com 15 anos, o diabo fez eu entrar na frente de um ônibus para me matar. Isso eu estando na igreja, ele tentando ceifar minha vida. E minha mãe falava assim que ele não ia conseguir, que ele ia ser frustrado. E minha mãe nunca desistiu de mim. A minha mãe sempre está do meu lado, a minha família sempre do meu lado. Eles não desistiram de mim, eles estão comigo aqui, eles me acompanham em tudo. E eu fico assim, muito assim, lisonjeada com Deus, porque eu fui uma filha rebelde, né? Fui uma filha rebelde dos dois lados, para Deus e para minha família, porque eu fui contra tudo que minha família me ensinou, contra tudo que Deus prega, contra toda a palavra de Deus. Eu não vim do mundo, eu não sofri o que a maioria das meninas sofreram. Não, eu tive uma família que me deu amor, que foi presente, que esteve comigo, mas eu queria conhecer, eu queria me aventurar. Tem algumas pessoas que têm tudo na vida, né, no sentido de proteção, segurança, boa escola, pais presentes, e ainda assim procuram esse caminho. Por quê? Tem tido uma influência muito grande, né, da mídia, dessa erotização. A curiosidade tem sido aguçada demais. A influência de amigos, posição de status, de poder. Que a pessoa começa a se sentir objeto de cobiça. No capítulo 2 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, a sua própria semelhança, a sua própria imagem, de uma forma muito especial, Deus os criou. E a mulher, principalmente, Deus criou de uma forma linda. Deus a criou com as suas próprias mãos e a fez para que ela seja amada, protegida, respeitada, em primeiro lugar, por si mesma. A Bíblia diz também, o próprio Jesus disse, o primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso, querida, eu quero dizer para você que tem pensado em escolher este caminho, de repente está numa situação difícil, precisa de dinheiro, precisa de emprego
E existem algumas ofertas. Eu quero dizer para você que Deus te criou de uma forma muito linda e especial. Em primeiro lugar, você deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si própria. Se dar valor, saber que você tem muito valor. E saber que não é isso que Deus quer para você. Deus não quer para você este caminho. Provérbios 16, 25 diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no fim são caminhos de morte. E este é um caminho que no fim é morte. Morte espiritual, morte emocional e morte física também. Porque quantas pessoas morrem, não só por causa das doenças que podem ser pegas, mas por causa também da tristeza, da angústia, do desespero que vão tomando conta do seu próprio físico. E assim somatizando em doenças mesmo. Muitas pessoas dizem que isso hoje em dia é comum, isso é natural. Muitas vezes você não é uma mulher que fica nas esquinas, um prostíbulo, mas é aquela que vai para os hotéis de luxo. Uma moça linda, uma moça maravilhosa, com uma família bonita, com uma história possível, com uma grande perspectiva de vida. Mas Satanás colocou na sua cabeça que isso é natural, que isso é tranquilo. Muitas mulheres dizem isso, que vivem nessa vida, dizem que essa vida é boa, que elas gostam e que elas estão nesse caminho por uma escolha. Realmente é uma escolha. Talvez você diga, não, eu não estou nessa vida porque eu escolhi. Eu não sei se você já está nessa vida ou se você está escolhendo ou pensando em entrar. Quero dizer para você, pare tudo e preste atenção que o amor de Deus é muito grande por você. Ele tem um outro caminho para você. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Por isso, Jesus é o caminho que você deve escolher. Jesus é aquele que pode suprir as suas necessidades materiais, emocionais e, obviamente, espirituais. Jesus é o pão da vida. Ele que te dá alimento, Ele que te sustenta. Jesus é a água que mata a sua sede. Muitas vezes você tem uma sede não sabe do que, acha que apenas uma necessidade. Mas não há só uma necessidade financeira, muitas vezes há uma necessidade na sua alma, nos seus sentimentos. Eu digo para você que há um outro caminho, o verdadeiro e único caminho que pode levar você a ter uma vida plena, a saber se dar o valor, a sentir que você é uma pessoa importante, amada, e que Deus te criou com um propósito. E o propósito para o qual Deus te criou, para ter um relacionamento com Ele, ter um relacionamento saudável com as pessoas. O seu corpo não foi feito para ser negociado. Não existe dinheiro que pague o preço que foi pago por você, tanto pela sua alma quanto pelo seu corpo, o preço de sangue, o sangue de Jesus. Ele morreu numa cruz por você e por mim para dizer para nós que nós somos muito valiosos, que o preço que Ele pagou foi muito caro, exatamente porque nós temos um grande valor, foi o nosso resgate. Por isso, não venda o seu corpo. O seu corpo deve ser guardado para aquele homem que Deus escolher. E muitos rapazes também. Muitos rapazes estão escolhendo este caminho. Muitos rapazes estão fazendo programas porque dá um bom dinheiro. Eu quero dizer para você, querido, que não é a vida que Deus tem para você. Não é um programa hétero ou homossexual que a Bíblia tem para você, que Deus tem para você. Deus tem para você um relacionamento íntimo com Ele, com o noivo, aquele que é o nosso príncipe da paz, aquele que veio para transformar a nossa vida. Escolha o único e verdadeiro e certo caminho, o caminho de Jesus, da salvação, da vida eterna e de uma vida com paz, alegria no Espírito, uma vida abundante que Ele tem para você. Hoje, agora mesmo você pode fazer isso aí na sua casa, aí onde você está, escolher Jesus, Ele transforma a sua vida. Um grande beijo para você, a gente se vê no próximo Sempre Feliz por Aí, no segundo programa da série especial. Até lá!